Olá, gente, muito bom dia. Vamos lá, vamos corrigir a atividade. Temos uma atividade pendente, né, para corrigir. Lembra que aquela aula foi muito grande sobre a questão do complemento verbal, né? E a gente vai tentar resumir a aula de hoje, tá? Para que vocês possam, de fato, tirar um pouco mais de proveito e exercitar mais em vez de ouvir mais, tá? Mas, desde já, eu agradeço aquelas pessoas que enviaram o vídeo com a leitura. Obrigada, Joiciane, tá? Tem um aluno também que enviou, mas, infelizmente, eu não sei o nome de vocês. Por favor, alguns alunos são novos para mim. Quando vocês estiverem fazendo a leitura, se apresente. Foi muito legal, a Joiciane. Olha, eu sou a Joiciane do oitavo ano, e tal. Tá certo? Então, muito obrigada. É assim mesmo que deve ser. Mas agradeço essas dois alunos que enviaram o vídeo. Vai ser muito importante isso, porque a gente precisa enviar essa avaliação para a Secretaria de Educação, tá? Então, quem não enviou, por favor, envia ainda hoje. Bem, a página que nós vamos corrigir, terminar de corrigir, ainda sobre a transitividade verbal e a precisão das informações, é a página 33. Aproveitar, fazer a correção dessa atividade curtinha sobre vírgula, né? Esse poemazinho engraçado. Nós vimos como há uma modificação aí do sentido, quando nós modificamos também a posição da vírgula, tá? Caderno na mão, joia, livro, borracha, lápis, caneta. Muito bem, então vamos lá. Vamos ouvir mais uma vez aí o Kelvin Haroldo, né? A gente viu aí, cadê meu casaco? Perde tudo, né? Então vamos lá, qual é a resposta que tem? Procurei por toda parte, debaixo da cama, em cima da cadeira, e olha o desespero. Na escada, na cozinha, não está em lugar nenhum. Aí ele diz, está aqui. Quem colocou meu casaco no armário? Ele é organizado? Será que é? O que a gente pode perceber? Ah, criatura. Então vamos lá. Ó. No primeiro quadrinho, como a imagem revela a irritação de Kelvin. Mais uma vez eu vou dizer para vocês que essa tirinha ela é pretexto, nós temos aí o texto como pretexto para a nossa análise linguística, dessa vez transitividade verbal, ok? Então a gente vê aí, no primeiro quadrinho, como a imagem revela a irritação do Kelvin, a gente vê que ele está gritando, procurando o casaco com mão na cintura, irritado, pegando todo o fôlego do mundo para poder perguntar sobre o casaco. Né? Então, como a imagem dele, no último quadrinho, indica que ele continua irritado. Olha a cara dele, a sobrancelha fechada, né? E continua gritando, e agora com os braços tensos para baixo, né? Então, no último quadrinho, que é elemento gráfico, agora não é o elemento visual da imagem, mas o elemento visual gráfico, que tem a ver com a escrita, né? Indica que a irritação continua. Então, no último quadrinho, o que é que a gente tem? Ele colocou aí um negrito, há um destaque na palavra quem, né? Há um destaque na palavra quem. Então, esse quem, pela tira, Kelvin, agora a gente vai analisar a tira completa, vocês devem ter analisado, né? Pela tira, Kelvin parece manter suas roupas em ordem? Sim ou não? Não. A gente percebeu que não. Ele é altamente desorganizado. Procurou na escada, procurou debaixo da cama, né? No segundo quadrinho ele diz isso, em cima da cadeira, em todo canto, menos onde deveria estar e realmente procurar, dentro do armário. Na letra E diz aí, o que surpreende o leitor causa humor da tira? Será que causa? De certa forma, sim, né? Não é aquele humor que você vai se acabar de rir, mas, de certa forma, sim, né? Porque ele procura em todo canto. Ele mesmo, o Kelvin mesmo, se revela uma pessoa desorganizada quando ele pergunta, quando ele diz onde procurou, menos onde ele deveria procurar. Letra F. Na fala de Kelvin, no segundo quadrinho,
A forma verbal procurei não tem complemento, mas o leitor consegue identificá-lo. Qual é? Qual é o complemento? Nesse caso, o complemento é o casaco, né? Por que que a gente tem uma elipse, ou seja, a gente tem uma supressão? E o que é isso? É retirar. Por quê? Por que que a gente sabe que se refere ao casaco? Nós temos aí uma referência, é o que se chama de referenciação por elipse. Olha, qual é o contexto? Como é que eu sei disso? Porque ele está procurando o quê? O primeiro quadrinho diz o que é que ele está procurando. Ele está procurando o casaco. Então, quando ele está procurando o casaco, aí ele diz, procurei o quê? O casaco, tá certo? Então, esse objeto direto, ele vai ser identificado pelo contexto do texto e não pelo contexto do período do segundo quadrinho. Joia? O contexto da tira ajuda a explicitar a fala do personagem, né? Como eu acabei de dizer, o contexto da tira, sim. O contexto da tira ajuda, sim. Por quê? Porque ele foi dito já o que é que ele estava procurando. Então, todo o texto, toda a tira, vai se desenrolar a partir daí, desse problema que foi colocado, que é a procura do casaco. Certo? O casaco perdido. Todo mundo entendeu assim? Joia! Perfeito! Então, vamos lá. Ligue agora o início, leia agora o início do conto, O Alfaiate Valente. Certamente você leu, né? Gostou do conto? Tá? Então, vamos responder a letra A e a letra B. O que é que ele quer? Pelo cinturão, o que as pessoas imaginavam sobre o alfaiate? Se soubessem que, na verdade, ele havia matado 7 moscas, teriam a mesma reação? Então, vamos dar uma olhada aqui na letra A, né? Pelo cinturão que ele usava, pela roupa que ele usava, né? As pessoas, elas temiam o alfaiate, né? Considerar que ele havia matado 7 homens, né? Na verdade, ali, elas pensavam que ele tinha matado 7 homens. Mas se elas souberam, é uma questão de aparência, né? Uma questão de julgar aí pela aparência. A segunda parte da pergunta é: se soubessem que ele havia matado 7 moscas, será que teria uma mudança na reação das pessoas? Certamente que sim, né? Certamente, que bobagem! Matou 7 moscas, né? Então, diferente, né? Matar 7 moscas é diferente de matar 7 homens, né? Então, certamente, elas não teriam aquele mesmo temor. Na letra B, na frase do cinturão, como se classifica o verbo acertar quanto à transitividade dele, né? Quando ele diz acerteis 7 moscas, aí nós vimos assim, o que faltou no complemento para a informação fosse precisa. Por quê? Veja, no caso do Kelvin, a gente teve uma supressão do complemento? Teve. Teve uma retirada do complemento? Teve. Mas a gente sabia pelo contexto. Pelo contexto, a gente estava sabendo do que se tratava, do que era o complemento. Mas aqui, no caso do alfaiate valente, né? Ó, acertei 7 em um só golpe, aí, meu amigo, dá para você pensar aí o que é que... como? 7 em um só golpe? É o pantaleão? Né? Então, quando ele diz isso, acertei 7, acertou 7 o quê? Não existe aí o complemento. Então, isso você começa a pensar um monte de besteira. Quem são esses 7? Né? Acertou o quê? Acertei 7. Que 7 são esses? Né? Não ficou nada explícito aí no texto. Tá certo? Então, nós vamos observar o seguinte: o que é que faltou no complemento? Então, nesse caso, faltou a palavra que ia definir a quem ele tinha acertado. Acertei 7 homens, né? Acertei 7 moscas em um só golpe. Aí sim, aí as pessoas ficavam destemidas.
Todo mundo concordou com isso? Todo mundo aceitou assim? Todo mundo fez assim? Quem não fez, corrige e comenta. Manda aí comentário no grupo sobre o que você acha que é, tá? Páginas 34 e páginas 35 tem mais duas questões. Questões simples. Eu vou ficar aqui em pé, porque a gente vai precisar demonstrar isso aqui, talvez, na análise deles, né? Muito simples de resolver na página 34. Vamos lá para a questão 1. Tem esse poeminha aí que diz assim: é um anúncio, né? Ó, a vírgula. Não, espere. Aí a outro diz: não espere. A vírgula pode criar heróis, né? Na primeira diz que a vírgula muda o sentido. Aí depois ele diz que ela pode criar heróis, quando ele diz assim: isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ou ela pode também fazer o que aí? Aceito, obrigado. Aceito, obrigado, né? Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Então, estamos observando a mudança de sentido? Não quero ler. Ou não quero ler. Tá? Então, vimos aí que o uso da vírgula ela muda o sentido. Como você justificaria o título do anúncio? Uma vírgula muda tudo. E muda mesmo. Nós observamos aí, é muito pessoal, né? Resposta pessoal. Apesar de estarmos falando de uso de vírgula, né? Um outro aspecto aí da gramática que é a pontuação, mas a vírgula realmente muda o sentido. A gente acabou de ver isso. Uma vírgula muda tudo. Quando você diz sobretudo aqui, ó, a gente vai ver isso na próxima. A gente observa que os pares das frases, não foi isso que a gente viu? Os pares das frases que são escritos com as mesmas palavras, mas quando se coloca a vírgula ou muda a posição dela, a gente vê que muda todo o sentido. Quando ele diz, não, espere, né? Ou você está pedindo para a pessoa esperar. E quando você diz não espere, você está pedindo, dizendo que ela pode ir embora. Aí a outra frase diz assim: isso só ele resolve. Ou seja, qualquer pessoa poderia resolver, mas quando diz isso só ele resolve, né? Então, o que é que você está fazendo aí? Você está dizendo que não tem outra pessoa para resolver, somente aquela pessoa. Então, partindo lá para o item B, depois desses exemplos, você considera esse anúncio adequado para um órgão que lida com a atividade jornalística? Sim. Sim, sabe por quê? Porque o jornalismo também, ele tem muito disso. O jornalismo é muito, 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 muito a leitura. O jornalismo utiliza muito a nossa língua e é um formador de opinião, tá? O jornal, na verdade, você quando diz, aconteceu isso. Não aconteceu. Aconteceu porque eu vi, seja lá na internet, numa fonte confiável, eu vi no jornal O Folha de São Paulo, eu vi no jornal o Globo, eu vi no Jornal Nacional. Não importa, o rádio falou isso. Então, esse mundo jornalístico, ele forma opiniões, né? Então, a gente é realmente muito importante quando a gente observa isso, tá certo? Vamos lá. Compare as frases. Esse juiz é corrupto e esse juiz é corrupto. Que mudança de sentido o emprego, a ausência da vírgula promove? O emprego da vírgula está apontando para alguém. Esse juiz, e aí o locutor está falando quando eu digo assim. Eu vou passar para o item C agora. Não é isso? No item C. Quando eu tenho assim, ó, esse juiz é corrupto. Ó, e quando eu tenho esse juiz é corrupto,
eu tenho aqui, minha gente, uma mudança total de sentido. Por quê que eu tenho essa mudança total de sentido? Porque simplesmente, o meu botãozinho caiu. Não tenha alegria e volta para cá. Não perca a alegria. Então, gente, o que é que ele vai fazer? O que é que a gente tem aqui? O emprego da vírgula aqui me diz que tem uma pessoa falando com o juiz. Então, o locutor, que é quem fala essa frase, ele está dizendo para o juiz que que existe uma terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala. E quem é essa pessoa de quem se fala? É o esse. E qual é a característica dele? Ele é corrupto. Mas quando o locutor que fala essa oração, esse juiz é corrupto, aí não. Ele está dizendo que quem é o corrupto agora? O juiz é que é o corrupto. Tá certo? Então, a mudança, o emprego, a ausência da vírgula, de fato, mudou o sentido. Vamos para a letra D, de dado. Qual é a função sintática do substantivo juiz nas duas frases? Então, ó, quando eu tenho aqui esse juiz, eu tenho juiz como núcleo do sujeito. Se eu copiar aqui, gente, do outro lado, eu penso que dá para vocês verem, tá? Então, quando eu copio... Não entender. Eu tenho, vamos colocar na primeira e na segunda. Na segunda fica fácil, né? Na segunda oração, eu tenho o juiz como sendo o sujeito da oração. Tá certo? Certo? Na segunda. É isso mesmo? É, pronto. Copiei certinho na ordem, né? Então, na segunda, ele é sujeito da oração. Eu estou dizendo que o juiz é corrupto. Na primeira, ele é um vocativo. E o que é isso, professor? Um vocativo? Vocês devem lembrar que um vocativo é exatamente quando você chama alguém. É como se você estivesse evocando, é como você estivesse chamando, tá certo? Esse seu juiz, esse senhor juiz. Então, quando ele coloca esse vocativozinho aqui entre vírgula, essa palavrinha, essa mamãe é a minha amiga, tá certo? Então, é essa mamãe aí. A mamãe, olha, ela está como se evocando, está chamando. Então, no primeiro, nós temos o vocativo. No segundo, nós temos o sujeito e aqui o predicativo do sujeito. Joinha? Perfeito. Vamos lá. Letra E. Ainda tem mais. Porque em uma delas, essa palavra não pode ser classificada como sujeito. Em uma só, né? Em uma delas, é o restante. Vamos lá. Então, na primeira é vocativo, na segunda é núcleo do sujeito. Porque aqui, em uma delas, ela não pode ser classificada como o sujeito da oração. Olha, porque nós observamos que nessa oração aqui, é a que não pode ser classificada como sujeito. Na primeira oração, ela não pode ser classificada como sujeito. Por quê? Exatamente pelo uso da vírgula, mas, sobretudo, porque a pessoa, como eu já falei, o locutor com quem se fala, que fala com o juiz, ele não está apontando o juiz como corrupto, ele está apontando, talvez, um réu que esteja ali no momento de uma audiência como corrupto, tá certo? Então, ele não é o sujeito da oração. O sujeito da oração é esse. Esse é corrupto. Conseguem perceber? Eu consigo tirar o vocativo, ó. Consigo tirar, ó. Esse é corrupto. E consigo tirar as vírgulas. Então, não vai ter nenhum tipo. Vocativo aqui não é o termo essencial da oração. Corrupto está ligado diretamente a isso. Tá? Então, vamos, letra F. Retorne à construção. Isso só ele resolve. E se o pronome demonstrativo isso viesse no final da frase, haveria vírgula depois de resolve? Por quê? Não, não haveria. Vamos lá. Ó. Vamos copiar aqui na letra F.
Letra E. Vamos copiar aqui na letra E. Ó. Isso. Só ele resolve. Ai, meu Deus. Resolve. Vamos lá. Olha, a gente vai procurar entender aqui o seguinte. Se eu colocar o pronome isso, é um pronome demonstrativo, no final da oração, vai ter vírgula? Não, ó, só ele resolve isso. Porque nós temos o só aí, ele não é advérbio de companhia, não é? Nós temos aí esse só, só isso, simplesmente isso, né? Então, nós temos esse só aqui como sendo um advérbio. E temos esse isso. O que é que ele resolve? Nós observamos que o verbo resolver, ele resolve isso, tá certo? Então, se eu disser só ele resolve isso, eu não preciso colocar a vírgula, mas como o complemento aqui veio antes, isso só ele resolve. Então, nós estamos observando que o sujeito ele, né? Ó, sujeito ele está bem aqui. E nós temos aqui o predicado começando. Ele resolve o quê? Isso. Somente ele resolve isso. Nós não... Se eu tirasse essa vírgula, como vocês viram, isso só ele resolve, tá? Então, isso só significa que isso, esse só aqui, ele está realmente ligado ao, sem a vírgula, ele está ligado ao objeto direto, que é complemento do verbo. Então, qualquer pessoa resolveria, mudaria o sentido. Mas quando eu digo que só ele resolve isso, aí o só não está sendo ligado, não está se referindo ao objeto direto. Ele vai se referir ao sujeito. Ele vai restringir o sujeito. Tá certo? Isso aqui ele está restringindo, o advérbio aqui está restringindo o sujeito. Que somente ele, somente aquela pessoa vai resolver isso. Mas aqui não, aqui ele está dizendo, ele está me informando que é uma coisa simples de resolver. E como é uma coisa simples de resolver, se eu não tivesse essa vírgula aqui, era como se o problema, o complemento, fosse uma pessoa simples de resolver. E aí eu teria uma frase sem a vírgula, é claro. Se eu tirasse a vírgula, eu teria uma oração na ordem inversa. Em vez de ter sujeito e predicado, eu teria o predicado e o sujeito. Tá certo? O sujeito estaria lá no final, na oração na ordem inversa. Combinado isso? Página 35, nós temos uma explicação aí. Quando você vai utilizar a vírgula, vocês devem ter entendido bem que na página 35 nós tivemos a questão, utilizamos a vírgula para informar as datas, né? Nós também utilizamos a vírgula nas orações explicativas. Nós utilizamos a vírgula também para fazer uma lista, né? Uma lista, quando nós colocamos, por exemplo, um sujeito composto como que aí, o advogado, o réu, o promotor, os jurados e o público levantaram-se diante do juiz. Se essa quantidade enorme aí de núcleos do sujeito. Então, vamos lá para a questão 2. Posso apagar aqui? Questão 2, já na página 35. Questão 2, na página 35. Certo? Página 35, questão 2. E essa questão 2 vai nos dizer o seguinte. Algumas vírgulas das frases abaixo foram omitidas de propósito. Reescreva-as no caderno, inserindo as vírgulas necessárias. Justifique o uso delas.
Então, na primeira parte, o que é que nós temos aí? Era uma vez uma família de ursos. O pai, o urso, a mãe urso, e o pequeno urso. Qual foi aí a omissão da vírgula? A omissão da vírgula foi exatamente quando a gente diz assim: o pai urso, né? Tan, 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 2 pontos. Nós temos o pai, é o papai, né? Porque letra maiúscula aí, porque é o nome da personagem. Então, o pai urso, eu não preciso colocar o O maiúsculo depois de 2 pontos, tá certo? Então, o pai urso, vírgula, né? Nós temos a mãe urso, né? E o pequeno urso. Ok? Então, note, houve uma ausência de vírgula proposital bem aí. Então, elas foram empregadas para separar palavras com a mesma função sintática dentro da oração. Então, tudo isso aqui, todos esses termos, eles fazem parte do aposto, da explicação de quem era, né? Era uma vez, vírgula, uma família de ursos. Aí ele vai explicar quem era essa família de ursos. Então, tá aí a letra A, questão 2. Tá, para cá. Questão 2, letra A. Vamos lá para a questão 2 na letra B. Manaus, 7 de abril de 2017. Já estávamos na pandemia? Não. Manaus, vamos lá. Manaus, vírgula, 7 de abril de 2017. Qual é a justificativa de usar essa vírgula aqui? Eu estou colocando uma data. Então, no uso de datas, eu separo o mês do dia. Aliás, o local o local da data, né? Estamos colocando aí, identificando quando foi que aconteceu. Né? Isolar o nome do lugar da data. Então, vamos lá. Letra C. Diz assim: consumir alimentos nutritivos, ou seja, ricos em vitaminas, faz bem. Bem, temos aí de empregar pelo menos 3 vírgulas, não é isso? Consumir alimentos nutritivos, vírgula. Por que vírgula? Porque agora eu vou explicar. Vou utilizar a expressão explicativa, ou seja, quais são mesmo? Quais são mesmo os alimentos? Ricos em vitaminas, ricos em vitaminas ou em vitamina. Em vitaminas. Em vitaminas, vírgula, faz bem. Isso? A saúde. Professor, e por que eu utilizei a vírgula? Primeiro, porque agora eu tenho uma oração explicativa e depois eu tenho um aposto, dizendo, também explicando quais são esses alimentos. Quer ver? Se eu quiser retirar essa... Leia agora, retirando essas orações explicativas, que você tem aqui, ó. Consumir alimentos explicativos ou consumir alimentos nutritivos, vírgula, faz bem à saúde. Simplesmente. Então, tudo isso aqui serviu para explicar. Se eu retirar, ele vai... A frase oracional continua a fazer sentido. E aí, o que é que nós temos? Nós temos um termo explicativo que, aprendam, não é essencial para a oração. Não é essencial para a oração. Tá bom? Gente,
aqui chegamos ao fim dessa unidade no que se refere à gramática, no que se refere à gramática, tá? E nós vimos aqui um outro ponto que é muito importante, a pontuação, sobretudo o uso da vírgula, tá? Que ainda engancha aí muita gente. É isso, estudem, vou enviar um link, porque vocês disseram que vocês queriam, quando a gente falou lá na primeira aula sobre o que você quer ser, qual é o seu projeto de vida? Ah, eu quero ser no meu projeto de vida, eu quero ter um canal no YouTube, tá? Então, eu vou mandar aí um vídeo com a influencer, que ela é uma produtora de conteúdos, e aí ela vai te dar uma dica. Dá licença, gente. Ai. Ai, ai, ai. Ui, pronto. Quase que deu errado. Ela vai te dar dicas de como você criar o seu canal, de como podemos fazer para ter um canal no YouTube. Ó, abraço, estuda o conteúdo. E quem não enviou o vídeo ainda, envia hoje, por favor. O vídeo com a leitura lá do textozinho pequenininho da página 32, vídeo de até 2 minutos, no máximo do máximo, né? Aí, da página 33, não é isso? É isso mesmo. Aí você. Página. Então, tá. Para que a gente possa enviar esses dados aí para a secretaria. Abraço aí a todos e até a próxima aula. Não esquece simulado dia 22, tá?